Queridos, o Senhor nos confiou uma palavra e eu preciso compartilhar com vocês essa manhã. Você que encontrou o texto e quer ouvir a palavra, diga amém, por favor. Está escrito assim na tradução que eu tenho em mãos. Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel. E como eles se deitavam com as mulheres, que aos bandos se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. E ele lhes disse: por que fazeis vós tais coisas? Pois ouço de todo este povo sobre o vosso mau proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Se um homem pecar contra outro, o juízo julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atentaram à voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Porque o Senhor os queria matar. E o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens. E você que pode dizer amém. Tome seu assento, por favor. Queridos, o período aqui, ele é teocrático. O período da teocracia é um período onde Deus está no governo. Talvez esse seja o grande contraposto nesse período dos juízes, pois em um tempo em que Deus governa, nós encontramos o povo de Israel não desejando viver debaixo deste governo divino, mas sim se inclinando aos seus desejos, vontades, paixões, ao ponto que dentro do período dos juízes, os irmãos vão perceber que Israel volta e meia faz o que é mal aos olhos do Senhor, ao ponto de se apostatar da fé. Quando isto ocorre, Deus sempre levanta após esse fato um inimigo, a qual o Senhor coloca Israel na mão do mesmo. Israel passa a sofrer, e o método utilizado por Deus é exatamente esse. Deus quer que, através do sofrimento, Israel se lembre dele e assim volte-se para o Senhor. E é nesse momento que o Senhor alcança Israel com misericórdia, levanta um juiz, levanta um libertador que vai arrancar Israel da mão desse inimigo, e Israel então passa a viver novamente dias bons, dias de prosperidade, dias de bênção, de vitória. O juiz aqui desta época é um homem por nome de Eli. Eli, seu nome significa Jeová é o meu Deus. Este Eli, ele julgou Israel por cerca de 40 anos. Precisamos lembrar que o ofício de juiz, ele era um ofício político, sim. Juiz aqui, ele era um homem a qual o Senhor escolhia para representá-lo e liderar então a nação. Ele não somente era juiz, ele também era sacerdote. Como sacerdote, cabia-lhe a responsabilidade de ensinar a lei ao povo, bem como também interceder a Deus pelo mesmo. Eli, de fato, fora um grande líder, sim, reconhecido pela nação. Porém, Eli como pai, fora um verdadeiro fracasso. Ele é o exemplo clássico de alguém que é muito bom fora de casa,
péssimo dentro da mesma. Eli, como juiz, como líder da nação, foi bem. Eli, como pai, foi muito mal. Entenda isso. São 40 anos que Eli passou julgando Israel. Eli, como pai, ele vai fracassar muito em sua missão. Queridos, nenhum sucesso, seja ele ministerial ou secular, pode substituir um fracasso dentro de casa. Ele era alguém que tinha solução para o problema da casa dos outros, mas não encontrava solução para o problema de sua própria casa. Eli conseguia resolver o problema de muita gente, porque como juiz, era ele que as pessoas procuravam para que tivesse uma resposta, um direcionamento, o que fazer diante de uma situação que estava vivendo. E ele tinha essa direção, ele tinha essa resposta a eles, mas quando o assunto era a sua própria casa, ele não tinha. Ele era incapaz de resolver os problemas dentro da sua própria casa, debaixo do seu próprio teto. Quando eu olho para a família de Eli, eu percebo que ela era uma família assim, que tinha tudo para dar certo, mas deu tremendamente errado. A família de Eli, queridos, nós precisamos entender que os seus filhos tinham tudo para serem homens respeitados, honrados, tinham tudo para ser uma referência para a sua geração. Porém, não é isso que acontece. Os filhos de Eli tinham tudo para dar certo. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, eles tinham em casa um pai que era servo do Deus Altíssimo. Isso é bom, não é, irmãos? Segundo lugar, eles tinham um pai que era um líder experiente. São 40 anos de liderança. Eles também, em terceiro lugar, nasceram dentro de uma família sacerdotal. Em quarto lugar, eles cresceram num ambiente sagrado. Eram sacerdotes do Senhor, ministros de Deus. Eles tinham tudo para dar certo. A família de Eli acaba dando muito errado, pois seus filhos, Ofni e Finéias, eles jogam literalmente o nome da família na lama, através das suas atitudes, através dos seus pecados. Eles não honraram ao Senhor, não honraram ao seu pai, não respeitaram o povo, nem tampouco as suas próprias esposas. Eles, apesar de ter tudo para dar certo, dão redondamente errados. Sim, não é somente culpa deles, é óbvio que não. Faltou a Eli muita coisa. Por exemplo, faltou a Eli ter mais pulso firme, faltou a Eli um maior cuidado para com seu lar, faltou a Eli mais atenção, faltou a Eli corrigir, faltou a Eli disciplinar seus filhos, faltou a Eli coragem, faltou a Eli ser menos omisso, faltou a Eli, como pai, não ser conivente com os pecados dos seus filhos, faltou a Eli honrar mais ao Senhor do que aos seus próprios filhos, faltou a Eli amor, porque o amor responsável corrige, o amor responsável trata, o amor responsável não passa a mão na cabeça, o amor responsável não amassagia o ego, o amor responsável coloca no eixo. Quem me entende até aqui, diga amém. Em contrapartida, a Bíblia também nos apresenta aqui uma outra família, essa já muito mais conhecida por todos nós. É a família de um homem chamado Eucana. A família de Eucana, ela vivia nas regiões montanhosas de Efraim e Ramá. Eucana, ele era da tribo de Levi, ele vinha da linhagem dos coatitas, e ele era casado com uma mulher chamada Ana. Ana, pelo fato de não dar a Eucana filhos, não porque era estéril, porque Ana nunca foi estéril, irmão, por favor.
Ana nunca foi estéril. Ana tinha sua madre cerrada pelo Senhor. O texto é claro em dizer isso. Aldoir, mas lá no capítulo 2 ela mesma vai dizer, na mentalidade dela, ela não tinha tido filhos porque era estéril. Mas na ótica de Deus, Deus está dizendo, não, você não é estéril, eu que fechei tua madre. Qual é a diferença? A diferença é que Deus está dizendo, eu fiz você com capacidade de gerar. Só que você tem que entender que você só vai gerar, só vou abrir a tua madre no tempo certo, na hora certa, no propósito certo, quando você entender por que está gerando. Ana não era estéril, mas pelo fato de ela não dar filhos a Eucana, através do código de Hammurabi, se possibilita de ter uma nova esposa. Os irmãos sabem muito bem quem é. Ele vai trazer para dentro da sua casa uma mulher chamada Penina. Penina, por sua vez, a Bíblia vai dizer que dava a Eucana muitos filhos e muitas filhas, fazendo com que ela agora criasse uma competitividade, uma rivalidade dentro de casa com Ana. Penina, pelo fato de gerar muitos filhos, agora está olhando para Ana e está irritando a mesma. Começa uma competição dentro daquele lar. Eu gero, você não gera. Eu estou produzindo, você não produz nada. Eu tenho, você não tem. Eu faço, você não faz. Eu sou, você não é. E Penina começa a irritar a Ana de forma terrível, de forma profunda, ao ponto que Ana se entristecia demais. Ana chorava muito. Ana ficava angustiada com isso. Só que se tem algo que eu acho extraordinário na vida de Ana, é isso. É que mesmo ela tendo uma rival dentro de casa, mesmo com Penina irritando ela excessivamente, mesmo ela não tendo tido filhos ainda, mesmo ela chorando, Ana nunca deixou de ir para Siló. Ana nunca deixou de ofertar ao Senhor. Ana nunca deixou de frequentar o templo. Ana nunca deixou de ir adorar a Deus, porque não é Penina, não são minhas lágrimas, não é a minha improdutividade que vai fazer com que eu deixe de continuar servindo ao meu Deus com excelência. Está chorando, mas está no templo. Está angustiada, mas está no templo. Não tem filhos, mas está no templo. As coisas não estão saindo do jeito que ela queria, mas está no templo. Entenda isso aqui. Não permita que nada te arranque do lugar sagrado. Não permita que as faltas na sua vida, ou que a Penina que quem sabe está no teu pé, te arranque da presença de Deus. Entenda isso aqui. Certa vez, Ana entra dentro do santuário e naquele dia o templo estava bem vazio. Quem estava no templo? Apenas Eli, assentado em uma cadeira. E não me pergunte de onde vem essa cadeira, porque se você estudar a Bíblia, você vai descobrir que em momento algum Deus mandou fazer uma cadeira para colocar no templo. Não tem. Mas aparece Eli com uma cadeira. Se você quiser culpar esse negócio de cadeira com alguém, você culpa Eli, tá? Que em alguns lugares dá bastante problema. É uma briga com esse negócio de cadeira, irmão. E ele está sentado na cadeira, encostado na coluna, na pilastra do santuário. E Ana está ali, angustiada, triste, chorando. E Ana naquele dia entrou dentro do santuário para orar, para falar com Deus. Porque Ana entendeu, não vai ser dentro de casa, não vai ser me escondendo atrás de um vitimismo que as coisas vão mudar. Eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer algo. Ela vem para o templo, vem decidida a orar. Só que Ana, nessa oração, diz a Bíblia, que Ana, ela só move os lábios, não sai som de sua boca. E a oração que Ana faz é o que eu chamo de oração eficaz. Que, irmão, não adianta você orar muito e orar muito errado.
Tem gente que diz, eu oro tantas horas por dia. E quanto tempo desse você passou orando certo? Hã? Não é pelo tanto que eu falo, quantas horas eu passo orando, é o quanto eu oro de forma correta. Ana fez o que eu chamo de oração eficaz. Ana chega diante do Senhor e diz, Deus, atenta para a aflição da tua serva, se tu me deres um filho varão. E ela é específica ainda, tem que ser homem. Senhor, sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Eu vou entregar ele para o Senhor, vai ser teu, vai viver para ti. Deus, opa, era tudo que eu estava esperando. Era tudo que eu queria, Ana. Você entendeu que você tem que gerar, mas não é para continuar competindo. Você entendeu que você tem que gerar para o altar. Vou de novo. É Deus dizendo, até hoje eu não te dei, porque você ainda não tinha mentalidade de que produzir aqui não é para dizer quem produz mais, quem gera mais, quem faz mais, mas é para produzir para o altar, produzir para Deus, produzir para entregar para Ele. Deus recebe. O problema é que Eli no templo, como vê Ana só mexendo os lábios, ele olha para ela com muita autoridade. Diz, ô mulher, até quando tu vai ficar vindo embriagada para cá? Até quando você vai continuar bebendo vinho desse jeito? Porque Eli é muito bom para repreender os de fora. Quando é os filhos dele, ele faz bem assim, ó meus filhinhos, não é boa a fama que eu estou ouvindo de vocês, viu? Muito feio o que vocês estão fazendo aí. Agora, quando é com Ana, aparta de ti esse vinho. Até quando você vai entrar? Olha onde você está no santuário de Deus. Aí Ana olha para ele, não, meu Senhor, que Ana não baixa o nível. Tua serva não está embriagada. Eu só estou falando da aflição que eu tenho. Eu só vim falar com o Senhor. Eu só vim dizer para Ele o que eu preciso. Aí Eli olha para ele e diz, então faz o seguinte, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. É por isso que no culto você não pode ficar desligado. É por isso que no culto você precisa estar atento, porque a qualquer momento a palavra que você precisa para virar chave na tua casa, para virar chave na tua história, para mudar a história da tua família, pode ser liberada. E se você estiver desatento, você perde a palavra. Eli liberou a palavra, Ana pegou e foi embora. Ana e Eucana vão ter um filho. Já era para você ter dado glória a Deus, porque eu estou falando que a palavra que ela recebeu no templo gerou milagre na casa dela. Vou de novo, eu estou falando para você que era Eli que estava ali, irmão. Foi Eli que liberou a palavra e Deus fez. Aconteceu um milagre, eu não sei se você está entendendo, mas Deus está liberando a palavra aqui, e já tem milagre para acontecer. Quem está recebendo esta palavra essa manhã? Quando o menino nasce, o nome que é dado é Samuel, nome de Deus, ou ouvido por Deus. Este Samuel vai ser dedicado ao Senhor. Ana vai entregar ele a Deus, porque voto feito tem que ser voto cumprido. Deus não te manda fazer voto, mas se você fez, cumpra. Sabe o que é o voto, irmão? Eu vou tentar explicar de forma bem simples. O voto é o seguinte: Deus não te manda fazer, é você que diz assim, eu vou fazer um voto. Então, irmão, é Deus dizendo, eu não pedi, agora faça. Cumpra. Ana fez o voto e vai entregar ele. Quando o menino foi desmamado entre 2 ou 3 anos de idade, Ana leva ele até Siló e o deixa aos cuidados do sacerdote Eli. Logo, desde a sua tenra infância, Samuel serviu no tabernáculo. E ele usava uma vestimenta sacerdotal, um éfode de linho, que era confeccionado pela própria Ana, que sempre trazia a ele. Samuel viveu dentro do tabernáculo a poucos metros da arca da aliança.
E ele vai ser cuidado, mentoreado, ensinado, discipulado por Eli. É por isso que eu estou dizendo aos irmãos que Eli, como líder fora de casa, não foi um mau homem, gente. Não. Ana tem coragem de deixar o filho com ele. Eli é que vai discipular Samuel, e Samuel vai dar muito certo. Então nós precisamos saber separar isso aqui. O Eli juiz e sacerdote do Eli pai. Entenda isso aqui essa noite. Aqui, essa manhã, aqui que está o grande problema. Porque é num tempo de grande declínio espiritual da nação, é num tempo onde as mensagens eram raras, as visões já não eram frequentes, um tempo de profunda corrupção, liderada por ninguém mais do que os filhos de Eli, os sacerdotes Ofni e Finéias, que Samuel vai crescer. É aqui que está o grande desafio. É aqui que eu preciso que os irmãos entendam. O desafio de Samuel é crescer em meio à geração de Ofni e Finéias, sem se corromper, sem se contaminar, sem ser influenciado por eles, sem abrir mão de princípios e valores, andando literalmente na contramão. Esse é o desafio da geração de Samuel. O que está aqui diante de nós, queridos, nada mais é, e eu entro para pregar agora, do que o conflito dessas duas gerações. A geração de Ofni e Finéias, filhos de Eli, e a geração de Samuel, filho de Elcana com Ana. Nós precisamos aqui entender que a geração de Ofni e Finéias, ela infelizmente continua muito atuante no nosso meio. E quando digo nosso meio, não estou falando igreja local, estou falando igreja como um todo. Quem me entende, diga amém. Agora aperta o cinto e vem comigo. Se não der para dar glória a Deus, você vai pelo menos intercedendo pelo pregador, tá bom? Vamos lá. Eu vim devagarzinho assim, só para a gente, respira aí e vamos embora. Aldo, e quais são as marcas da geração de Ofni e Finéias? Primeira delas, eles eram sacerdotes. Era o quê? Mas eram profundamente profanos. Eram filhos de Belial, incrédulos, rebeldes, blasfemos, ímpios. Explica. Precisamos entender que existe uma classificação de sacerdotes no nosso tempo, que apesar de carregar o título de sacerdote, é filho de Belial. Apesar de carregar título de sacerdote, é incrédulo. Apesar de trabalhar no campo da fé, é totalmente incrédulo, blasfemo. Mostrando para nós que não é porque é sacerdote que tem a aprovação de Deus. Segunda marca, geração de Ofni e Finéias era uma geração que não conhece ao Senhor. Eles eram filhos de sacer? Sim ou não? Mas não conhecia Deus. Cresceram dentro do templo, sim ou não? Mas não conheciam o Senhor. Nasceram num ambiente sagrado, trabalhavam para o Senhor, eram ministros de Deus, mas não conheciam o Senhor. Para você ver que filho de pastor não é pastorzinho. Para você ver que o fato de um filho crescer dentro do templo não significa que ele conhece o Deus que aqui no templo fala todo culto. O fato de alguém estar tanto tempo dentro da casa do Senhor não significa que esse alguém conhece o Senhor da casa. Porque eu não posso linkar tempo de casa, tempo que eu frequento esse ambiente, com questão de conhecer a esse Deus. Porque tem gente que passa muito tempo aqui e não conhece nada de Deus, não tem intimidade nenhuma com Ele. Porque eu estar aqui, irmão, não significa que eu estou me relacionando com Ele.
Tem gente que frequenta o culto, mas nunca frequentou a presença. Tem gente que vem para o templo, mas nunca veio para a presença. Vê todo mundo sentindo ela, mas ele nunca sentiu. Não tem intimidade, não tem experiência, não conhece a Deus. Terceira marca: eram sacerdotes profissionais. Aqui aperta. Eles exerciam a função por profissão, pelos benefícios, honrarias, privilégios, não por amor ao chamado, não porque amavam o chamado de Deus na vida deles. Não era por amor, era mera profissão. Outra marca de Ofni e Finéias: eles, não, isso aqui é pesado, eles não se importavam com o Senhor. Diga comigo, eles não tinham temor a Deus. Irmãos, por favor, nunca se acostume com o sagrado. Isso aqui é perigoso demais. A perna tem que tremer aqui sim. Tem que dar frio na barriga sim, irmão. É perigoso quando você pensa que domina isso. É perigoso quando você pensa que já dominou esse ambiente. Você está fadado ao fracasso. Não se acostume com o sagrado, porque quando você se acostuma com o sagrado, você perde o temor. Aí você brinca com coisa séria. Você toca onde não é para tocar, faz o que não é para fazer, entra onde não é para entrar, acessa ambientes que não são acessíveis. Eles não tinham temor, não se importavam, não respeitavam a Deus, não honravam Ele, nem seu pai, nem suas esposas, nem muito menos o povo. Os filhos de Eli, a geração de Ofni e Finéias, é uma geração que cresceu dentro do santuário, mas nunca pertenceu a Deus. Eu gosto, hoje à noite eu vou pregar num congresso para adolescente, e eu gosto quando eu prego para adolescente, porque já teve caso de pai olhar para mim e falar assim: você faz o apelo no final do culto, quantos aqui querem entregar sua vida a Jesus? Aí já aconteceu de pai falar assim: não, meu filho cresceu dentro da igreja. Eu falei: e já entregou a vida para Jesus? Pertence a Deus já de fato? Porque só vai deixando, vai levando e vamos lá. Não, está no templo. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, cresceram dentro do santuário, mas nunca, está no texto que nós lemos, nunca pertenceram a Deus. Uma coisa é estar aqui, uma outra coisa muito diferente é pertencer ao Deus desta casa. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, desprezavam o culto a Deus, porque eram cobiçosos, gananciosos, exploradores e ladrões. Quem está intercedendo por mim ainda, diga amém. Vai orando. Eles sabiam, o povo também sabia, que a gordura do sacrifício era do Senhor, sim ou não? Haviam partes do animal que era ofertado, que eram por direito dos sacerdotes. Qual o problema deles? Eles não querem o que é por direito, eles querem mais. Eles querem até a gordura, eles querem o que é do Senhor para eles. E como era o sistema? Era esse: ou você me dá por bem, ou eu tomo a força. Essa é a geração de Ofni e Finéias, sacerdotes que viviam escandalosamente na imoralidade, eram adúlteros. Esses homens, texto que nós lemos, eles não respeitavam suas esposas, nem o santuário. Permita-me aqui, perdoe o meu francês. Eles transformaram o santuário de Deus em bordel. O texto que lemos diz que eles se deitavam aos bandos com as mulheres na porta do templo. Aí você olha e diz assim: Jesus, misericórdia. É que você não sabe o que estão fazendo hoje, né? A diferença é que o Ofni e Finéias tinha coragem de fazer na cara de todo mundo. Os de hoje faz escondido.
E aí a gente fica achando que está tudo certo. De hoje faz com o celular na mão. Diga aleluia. É mais honroso ser um filho pródigo do que ser o Ofni e Finéias. Que o filho pródigo vai gastar dinheiro com as prostitutas, mas vai gastar fora da casa do pai, porque ele entendeu: a casa do meu pai não é lugar de, não é bordel. Você está entendendo isso aqui? Geração de Ofni e Finéias era uma má influência para o povo. Lembra o que ele falou? Meus filhinhos, não é boa a fama que eu ouço de vocês. Olha só, não está vindo bons relatos. Vocês estão fazendo o povo errar, vocês estão fazendo o povo pecar, vocês estão fazendo o povo transgredir através de suas atitudes. Sabe o que é isso? Gente que está levando outras pessoas ao erro. São más influências. Não se dá para caminhar com Ofni e Finéias, se acaba ficando igual. Geração de Ofni e Finéias é uma geração que não ouve conselho de ninguém. Você não conhece ninguém assim, né? É uma geração que não aceita, ela não aceita advertência, é insubordinada, é indisciplinada mesmo. Você é aquele tipo de pessoa que não consegue sentar para ouvir ninguém? Não aceita ser corrigida por ninguém? Eu falava disso ontem. Eu perguntava aos irmãos: quem são seus conselheiros? Quem são seus mentores? E eu disse para eles: a minha preocupação é se na tua mente você está dizendo que não tem ninguém. Você está fadado ao fracasso, independente da tua idade. Porque ninguém em vida pode se dar o luxo de dizer: eu não preciso ouvir ninguém, eu não preciso sentar para ser mentoreado por ninguém, eu não preciso sentar para ser aconselhado por ninguém. Você já caiu tem muito tempo e não sabe. Os filhos de Eli, apesar de estarem no erro, não ouviam ninguém. Geração de Ofni e Finéias amavam os privilégios de sacerdote, mas não arcavam com a responsabilidade exigida pelo mesmo. Diga comigo assim: eles queriam o cargo, a visibilidade, mas a responsabilidade não. Vou até tomar. É bom o privilégio de pregador, mas tem que acabar com a responsabilidade, que é pesada. Esses dias alguns alunos meus procuraram eu e disseram assim: me ajuda, eu quero começar a pregar, eu quero pregar. Eu falei: o desejo é bom. Por que você quer pregar? É porque eu quero pregar. Eu falei: não, então primeiro você descubra por que você quer pregar. Depois você volta aqui que eu posso te ajudar. Porque se você quer pregar só porque tem que pregar, você quer pregar só porque é visibilidade, e o ponto era exatamente esse, aí eu tô fora. Aí se vira você. Geração de Ofni e Finéias era uma geração que conhecia o poder da Arca da Aliança, irmãos. Eles conheciam a história da Arca. Sabiam que através daquela arca o povo tinha tido muitas vitórias, ao ponto que quando uma guerra se instala aqui, sabe o que eles vão levar para a guerra? A arca. Eles dizem assim: não, está tudo tranquilo, eu aprendi, eu conheço a história da arca. É o seguinte: a gente leva a arca que Deus vai dar vitória. A gente leva a arca e vai dar tudo certo. Sabe qual foi o resultado? Morreram com a arca e tudo e perderam ela. Porque a Arca da Aliança não era amuleto. Presença de Deus não é algo para usar só quando eu quero. Vou de novo: tem gente que só quer usar a presença, só quer usar a arca, só quer usar Deus na hora que a guerra vem, na hora que o problema se instala em casa. Aí depois perde a guerra e diz:
nada. Geração de Ofni e Finéias é uma geração que perde a glória de Deus, que deixa a glória de Deus ir embora. Quando eles morrem na guerra, uma da esposa deles, a esposa de Finéias, se não estou enganado, estava grávida. Quando a notícia chega para ela de que seu marido tinha morrido e que eles tinham perdido a arca da aliança, quando o filho nasce, a homenagem não é para o marido. Quando o filho nasce, ela diz assim: acabou, foi-se a glória de Israel. Se fosse perguntar para ela, diga quem é o teu marido, de forma muito rápida, ela dizia: meu marido é alguém que perdeu a glória. Meu marido é alguém que deixou a glória de Deus embora. Meu marido é alguém que não trouxe a glória de Deus para dentro de casa. Meu marido é alguém que permitiu que a glória de Deus fosse longe. Meu marido é alguém que vivia dentro do templo, mas nunca teve a presença do Deus do templo na vida. Quem entende até que diga amém. Por outro lado, me preparo para encerrar, vem a geração de Samuel. Tem Samuel aqui? Eu tenho Ofni e Finéias. Cadê o Samuel? Levanta a mão. Glória a Deus. A geração de Samuel tem também as suas marcas. Eu quero acreditar que é a nossa. Eu quero acreditar que é a gente. Porque eu não sei você, mas eu não nasci para ser Ofni e Finéias. Eu não nasci para brincar com as coisas sagradas de Deus. Eu não nasci para ser mais um. Eu não nasci para ficar. Quem está entendendo isso aqui essa manhã? Geração de Samuel é alguém que é diferente no meio dos iguais. Samuel, Ofni e Finéias estão na porta namorando com as mulheres. Ele diz: eu não nasci para ser Ofni e Finéias, eu sou Samuel. Samuel, mas Ofni e Finéias, pego da gordura. Mas a gordura não é minha, a gordura é do Senhor. Samuel, Ofni e Finéias não ouvem o Eli. Ele diz: mas eu estou aqui para ser discipulado por ele, orientado por ele, mentoreado por ele, para aprender com ele. Minha mãe está investindo em mim aqui. Samuel, Ofni e Finéias estão pintando e bordando. Eu nasci para ser diferente. Eu fui separado para Deus. Geração de Samuel é uma geração que não é influenciável, mas sim influencia outros. A minha avó dizia bem assim para mim, minha falecida avó. Que meu pai até chorou o dia que ele veio aqui e viu você, né? É muito parecido. A minha avó era uma benção. Ela dizia bem assim: filho, você não nasceu para ser Maria vai com as outras. Deus te fez com um gênio, viu? Deus te fez com... Seja assim. Não deixe ninguém te levar por outros caminhos. Tenha convicção do que Deus tem para você. Geração de Samuel não é aquela geração que fulano fez, eu faço também, fulano vai, eu vou também. Geração de Samuel diz: eu não. A única coisa que me influencia é a presença de Deus, só ela, nada mais. Eu não estou aqui para ser influenciável, eu estou aqui para influenciar a minha geração a viver um novo tempo, levá-la, conduzi-la a viver um tempo novo na presença de Deus. Você sabe por que você nasceu, irmão? Você nasceu para ter uma vida entregue 100% no altar, uma vida entregue 100% a Deus. Você está entendendo isso aqui essa manhã? Deus está dizendo para você: eu te gerei para um propósito, eu te gerei para a sua vida ser entregue a mim. Eu te gerei para você ser dedicado a mim por completo. Então se entregue a Deus por completo, sem reserva. Geração de Samuel é uma geração que é chamada por Deus dentro do quarto. E eu gosto disso aqui, porque o texto vai dizer que Samuel está no seu quarto,
Samuel está dormindo, sim ou não? Mas o texto diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Esse não conhecia o Senhor aqui é muito diferente do não conhecia o Senhor referente a Ofni e Finéias. Esse não conhecia o Senhor aqui, relacionado a Samuel, diz respeito à experiência. Samuel ainda é muito novo. Ele ainda não tinha tido experiência com Deus. É isso. É diferente. Bem diferente. Não é por ele não querer. É porque a experiência ainda, o tempo da experiência com Deus ainda não havia chegado para ele. Está entendendo isso aqui? Aí diz o texto que o Senhor chama Samuel no quarto. Samuel, Samuel. Só que quando Samuel se levanta, meu Deus, Samuel vai até Eli, sim ou não? Diz: o Senhor me chamou? Ele diz: não chamei você não, pode voltar a dormir. Samuel é bom para dormir rápido, né? Samuel vai, deita, dorme de novo. O Senhor fala outra vez: Samuel, Samuel. Samuel levanta. O Senhor me chamou? Ele: ai, irmão, se sou eu, não tinha paciência para a terceira não. Não chamei você não, pode voltar a dormir. Ele volta a dormir de novo. Adolescente é um negócio terrível, né? Ele dorme e o Senhor fala de novo: Samuel, Samuel. Ele levanta e fala: o Senhor me chamou. Fala para ele. Ele falou assim: eu não chamei você, mas eu sei quem está te chamando. Glória a Deus. Samuel, a voz que você está ouvindo não é da terra. Oh, glória a Deus. Samuel, a voz que você está ouvindo não é de baixo. Samuel, a voz que você está ouvindo, ela é de cima, ela é celestial, ela é divina. Samuel, quem está falando com você não é o homem. Samuel, quem está falando com você é do céu. E quando essa voz falar de volta, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É ele deixando claro: Samuel, eu já tive essa experiência. Para mim é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Ele olhando para Samuel dizendo assim: eu já ouvi essa voz. Um crente vivendo a síndrome de Eli. Ele já falou comigo. Eu conheci essa voz. Eu também já tive uma experiência assim lá no passado. E hoje não mais. E hoje ele não fala mais comigo. Samuel vai, deita, só que agora é diferente das outras vezes. Pergunte por quê? Porque nas primeiras vezes só a voz ecoou no quarto, sim ou não? Agora não, o texto diz assim: e veio ali o Senhor. E veio ali o Senhor. E veio ali o Senhor. E vou ficar aqui até se dar glória a Deus. E veio ali o Senhor e falou como das outras vezes. Agora não é só a voz que ecoa, agora é a presença que entra. Agora não é só a voz falando, agora é a presença de Deus no quarto, dizendo: Samuel, eu vim aqui porque eu vou te levantar, eu vim aqui porque eu vou te usar, eu vim aqui porque você é o meu escolhido, Samuel. Geração de Samuel é a geração que Deus levanta no quarto da intimidade. Geração de Samuel é a geração que Deus encontra no lugar secreto. Geração de Samuel é a geração que tem experiência com Deus no quarto. Geração de Samuel. Quem é a geração de Samuel? Geração de profetas destemidos. Porque quando Deus desce no quarto, irmão, pensa, eu não sei se você já parou para pensar nisso aqui. Você viu qual foi a conversa de Deus com Samuel? Um adolescente. Você viu? Dá uma lida depois em casa. Deus já chega colocando nos ombros do menino uma mensagem, uma carga, anunciando o juízo da casa de Eli, gente. Você vai começar teu ministério, meu filho. Que alegria, coisa boa. Primeira mensagem: o juízo da casa de Eli. É para começar bem. Não começou com Jairo, com a mulher do fluxo de sangue, começou já aqui. A primeira mensagem tua, Samuel, é essa aqui, ó. O juízo da casa de Eli. Avisa para ele que a casa dele vai cair.
Só que Samuel entendeu que ele foi chamado não para massagear ego de ninguém. Samuel entendeu que foi chamado para ser boca de Deus. Samuel entendeu que foi chamado pelo Senhor para falar o que o Senhor quer. Samuel entendeu que Deus chamou ele para ser porta-voz do céu na terra. E Samuel é alguém que vai pregar, que vai falar, que vai profetizar exatamente aquilo que Deus ordena. Deus está querendo levantar no nosso meio essa manhã gente destemida, gente que queira ser a voz de Deus, gente que tenha coragem de falar a verdade, gente que queira ser usado pelo céu. Geração de Samuel, preparo para encerrar, é uma geração preservada por Deus no meio da corrupção, gente. E a gente só preserva aquilo que é valioso, sim ou não? Eu conversava com a minha esposa esses dias e ela falava da adolescência dela na igreja, que eu não tive essa fase na igreja da adolescência, né? E ela contava como foi, e ela dizia bem assim: amor, olha, era cada proposta que vinha pra gente pra sair, e eu não sei, porque eu nunca tive vontade de fazer nada dessas coisas, eu nunca saí, eu nunca fui. Meus irmãos iam tudo, iam, festavam, faziam fervo, eu nunca saí, nem vontade eu tinha. Eu falei, o nome disso é preservação. O nome disso é a mão de Deus guardando você. O nome disso é Deus blindando você, guardando você, dizendo: eu tenho um propósito específico para a tua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Entenda isso aqui: Deus está preservando você no meio da corrupção. Deus está guardando você como uma joia preciosa. Você não nasceu para caminhar pelos caminhos de Ofni e Finéias. Você nasceu para ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus, ser porta-voz de Deus, ser usado por Deus, ser instrumento de Deus nesse tempo. Fique de pé comigo para nós encerrarmos, por favor. Pergunto, você responde: que casa é a tua? Casa de Eli ou casa de Eucana e Ana? Que filhos nós estamos gerando, irmãos? Ofni, Finéias ou Samuel? É uma manhã para a gente entender que a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, principalmente nós pais, no que diz respeito ao futuro dos nossos filhos, é gigantesca. Nós precisamos entender que Deus nos chamou, Deus nos levantou, para que através de nós uma geração de Samuel se levante. Eu vim profetizar essa manhã, e quando eu estava vindo ainda dentro do carro, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E talvez você passou essa manhã toda aqui me ouvindo falar, só para receber exatamente essa palavra que eu vou liberar agora. A tua casa não será conhecida como casa de Eli. Eu vinha dentro do carro e o Senhor falava para mim: a tua casa vai ser conhecida como casa de Ana. Casa que Deus levanta Samuel. Teus filhos não serão desonra para você. Recebe essa palavra. Seus filhos serão motivo de honra e de alegria para você. A tua casa não vai sofrer com juízo divino, porque a tua casa vai andar dentro do padrão estabelecido pelo céu. A tua casa vai ser alvo da bênção de Deus. A tua família, aleluia, não vai trilhar pelo caminho da família de Eli. A tua família vai trilhar pelo caminho da família de Ana. Eu vim dizer a você nessa manhã que o que Deus tem para a tua casa é maior, o que Deus tem para a tua família é grande. Eu vim dizer que Deus preparou para você, sim, um tempo de bênção, um tempo de vitória. Só não permita que você se torne um Eli. Não permita que a sua casa se enverede pelo caminho de Ofni e Finéias. Use, pai, use, mãe, a autoridade que Deus colocou nas tuas mãos. Não seja omisso, não seja conivente, não passe a mão na cabeça. Faça o que Deus quer que você faça. Ensine,